Olá, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Ó, Bruninha, você tá entrando. O pessoal tá ouvindo bem? A imagem tá ruim. Rondônia presente. Já vi Belém presente. Salvador, Rio. Ó, Mazolinha. João Liberato. Tem uma galera entrando. Que a imagem tá ruim, né? Tô fazendo tudo que eu... Maica. BH presente. Parauapebas presente. Porto Alegre. A galera entrando aí. Brasília. Recife. Muita gente boa. É isso. Vamos começar. Bom dia a todo mundo. Satisfação estar aqui. A gente está começando essa série de lives nesse novo perfil, né? Já que o perfil anterior foi hackeado mais de uma vez. E aí eu resolvi recomeçar a minha saga nesse novo perfil. Conto com a ajuda de vocês aí para isso. Que bom que vocês estão aqui seguindo. E hoje eu resolvi começar essa série de lives no novo perfil, live só comigo, sem convidado, com um tema que é um tema que me acompanha há muitos anos. É o tema que eu escolhi para escrever a minha tese de doutorado. Não sei se vocês conhecem, mas a minha tese de doutorado se chama Pressupostos Processuais e Condições da Ação. O juízo de admissibilidade do processo. Pressupostos processuais e condições da ação. Que eu defendi em 2005, portanto lá se vão 15 anos, na PUC de São Paulo, sob a orientação da professora Tereza Arruda Alvim. Publiquei pela Saraiva. Publiquei essa tese em 2 edições pela editora Saraiva, sendo que a segunda edição teve várias tiragens. É um livro de que eu me orgulho muito. Eu não fiz uma edição pós-CPC de 2015, até porque uma nova edição desse livro exigiria que eu tivesse que, enfim, fazer toda a compilação doutrinária, né? As minhas próprias ideias evoluíram bastante. E acho que é uma tese, esse livro, né, Pressupostos Processuais e Condições da Ação, que cumpriu bem o seu papel. É uma tese que serviu para aquele momento histórico. Eu tenho muito orgulho dela. E acho que é uma tese que acabou ajudando no desenvolvimento do processo brasileiro. E acho que, em boa medida, as ideias ali presentes vieram a se consolidar, tanto na jurisprudência, quanto na doutrina, quanto no próprio novo CPC. E aí, por causa disso, por causa desse tema, eu resolvi falar de um assunto que não está muito na moda. Não é um dos assuntos da moda, sobre os quais muito se tem falado, né? Negócios processuais, cooperação judiciária, precedentes, processo estrutural. Eu mesmo falei de vários deles nessa série de lives aí que eu tenho feito desde o final de março de 2020. Então eu resolvi pegar um assunto que é um assunto um pouco obscuro, não é muito desenvolvido, para poder apresentar para vocês aquilo que eu chamo de mitos sobre os pressupostos processuais, determinadas incompreensões sobre os pressupostos processuais que costumam ser ditas, costumam ser reiteradas, de um modo geral e muito acrítico ou irrefletido. Então, vamos começar da seguinte forma. Vamos definir o que é o pressuposto processual, para depois passar para os mitos. Inclusive a Adriana Melo de Barros faz uma pergunta, Adriana, é um dos mitos que a gente vai tratar aqui. Então segura um pouquinho que eu vou falar disso.
Para que vocês compreendam a minha ideia sobre pressuposto processual, vamos primeiramente definir o que é processo. Rapidamente. Processo é um fenômeno complexo, é um fato complexo, né, uma realidade complexa, porque o processo é a um só tempo, percebam bem, processo é a um só tempo, um conjunto de atos e fatos, que se encadeiam, se organizam para a produção de um ato final. Então, o processo é, em um sentido, um conjunto de atos e fatos que se encadeiam, se entrelaçam para a produção de um ato final. E, num outro sentido, o processo é o conjunto das situações jurídicas, direitos, poderes, deveres, que esses atos e fatos produzem. Então, esses atos e fatos processuais, petição inicial, citação, contestação, decisões, instrução, são diversos atos que vão se entrelaçando, vão se novelando. Eles produzem situações jurídicas, como os direitos de recorrer, direito de contestar, direito de produzir prova, o dever de julgar, o dever de agir com boa-fé. Esses direitos, deveres, poderes, eles vão decorrendo desses atos e fatos processuais. Então esse conjunto de atos e fatos é uma dimensão do processo. E esse conjunto de situações jurídicas, direitos, deveres, poderes, é outra dimensão do processo. O processo é a reunião desses dois universos, desses dois complexos, o complexo de atos e fatos e o complexo de situações jurídicas. Isso é o processo. O processo é, por definição, um substantivo coletivo. Vocês devem se lembrar, quando estudaram isso no colégio, né? Substantivos coletivos, bando, cardume, enxame, rebanho, são todos substantivos coletivos. Alcateia, matilha. Por quê? O que é um substantivo coletivo? É aquele que, embora seja uma unidade, você se refira a matilha, o bando, portanto, é uma unidade que se refere necessariamente a uma coletividade. Então, o substantivo coletivo, ele unifica o que é plural, o que é necessariamente plural. O cardume é necessariamente muitos peixes. A matilha é necessariamente muitos cachorros. A alcateia é necessariamente muitos lobos. A chibarrada, para falar de meus amigos que sabem bem, necessariamente um conjunto de bodes. É um conjunto de bodes. Então, o processo é necessariamente substantivo coletivo, por quê? Porque ele é um substantivo que se refere necessariamente a um conjunto de atos e fatos. Se é processo, a mais de um ato e fato. Se é processo, a mais de uma situação jurídica. Então, esse é o primeiro ponto da minha exposição. O segundo ponto é o seguinte: vamos focar a nossa análise no conjunto de atos e fatos. Essa dimensão do processo. Não é toda a dimensão, não é todo o processo, mas é uma dimensão importante. Uma dimensão importante. O conjunto de atos e fatos é aquilo que a gente pode chamar de procedimento. Ou processo propriamente dito. Ou processo propriamente dito. O processo é esse conjunto de atos e fatos. Pois bem, sempre que se fala de pressuposto processual em sentido amplo, nós nos referimos aos pressupostos desse conjunto de atos e fatos. Pressupostos processuais são os pressupostos desse conjunto de atos e fatos. Perceba, do conjunto de atos e fatos. Pressupostos processuais são pressupostos do conjunto, do coletivo, pressupostos do cardume, pressupostos do bando, pressupostos da matilha, pressupostos do processo. É importante isso porque vocês têm que aprender a distinção entre pressupostos do processo, são os pressupostos processuais, e dos pressupostos de cada um dos atos do processo. Porque cada um desses atos e fatos tem os seus pressupostos. Existem os pressupostos da sentença. Por exemplo, a motivação, ela é
um requisito de validade da sentença. Motivação não é um pressuposto processual. Não é um pressuposto do processo. Não é um pressuposto do processo. A motivação é um pressuposto de validade do ato sentença, do ato decisão. Então esse é um ponto importante nesse início de explicação do tema, é que vocês não podem confundir o que é pressuposto processual, tanto pressuposto do coletivo, do conjunto, do que é pressuposto do processo, ou desculpa, do ato do processo, que é o pressuposto específico para cada um dos atos processuais. E cada um dos atos processuais tem os seus próprios pressupostos. Então, quando vocês estudam petição inicial, vocês vão ver lá os pressupostos da petição inicial. Quando estudam citação, vão ver os pressupostos da citação. Quando estudam contestação, verão os pressupostos da contestação. Não confundam, portanto, os pressupostos de cada ato do processo com os pressupostos do processo como coletivo, né? Como coletivo. Avançando na explicação, o outro ponto importante é o seguinte. Esse conjunto de atos e fatos encadeados, que é o processo, ele costuma ser percebido a partir da seguinte perspectiva. Esse conjunto de atos e fatos, que é o processo, ele pode produzir diversos outros processos dentro dele. Dentro de um único processo, pode haver vários processos, vários conjuntos de atos e fatos. Percebam, quando a gente entra com a petição inicial, um exemplo para vocês entenderem. A gente entra com a petição inicial, o réu contesta, o juiz instrui e julga. Nós temos aí um processo, né? Um conjunto de atos e fatos. Petição inicial, contestação, instrução, decisão. É um eixo, esse conjunto é um eixo em que os atos vão sendo praticados. Mas pode acontecer que durante esse eixo, por exemplo, alguém argua o impedimento do juiz. Se você argui o impedimento do juiz, perceba que você cria como se fosse um galho desse eixo. Você tem um caule, aí surge um galho. Um galho, que é um novo conjunto de atos e fatos, que vai apurar o impedimento do juiz. É um outro roteiro. A imagem é a de uma árvore. Então você tem o caule principal da árvore e os galhos são esses novos processos que vão surgindo e vão se incorporando ao processo que começou. A própria existência de um recurso, perceba, o recurso também é um outro galho. Porque o processo iniciado pela petição inicial, ele encerra a sua primeira parte com a decisão. Se você quer que ele seja renovado, que uma nova fase se inicie, você tem que instaurar um outro procedimento, que é o procedimento recursal. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante perceber no processo que nós temos sempre, percebam bem, sempre, o procedimento principal, que é o eixo em torno do qual tudo gira, que é o procedimento instaurado pela petição inicial. Nós temos os procedimentos incidentais, que são esses procedimentos criados por provocações e servem para resolver determinadas questões, que não é a questão principal, mas são questões que surgem durante o processo. Não é a questão principal do processo, mas são incidentes, são procedimentos que resolvem determinadas questões, como a arguição de impedimento, a arguição de suspeição, o conflito de competência. Perceba, são incidentes, são procedimentos incidentais. E também nós temos o procedimento recursal. Então, o processo, se a gente pensar bem e for examinar de uma forma bem analítica, o processo é um conjunto de vários procedimentos. O procedimento principal, os procedimentos incidentais e os procedimentos recursais. Quando você soma esses diversos subconjuntos de atos, porque são subconjuntos de atos, né? Quando você reúne esses diversos subconjuntos de atos, você tem um conjuntão, que é o processo. Então o processo é um conjunto de vários atos e fatos, que se organiza em subconjuntos de atos e fatos.
o subconjunto do procedimento principal, o subconjunto dos procedimentos incidentais, o subconjunto dos procedimentos recursais. Por que isso é importante? Porque quando a gente estuda pressupostos processuais, a gente tem que ter isso em mente. Ó. Nós estamos estudando os pressupostos de cada um desses tipos de procedimento. Então, haverá pressupostos do procedimento principal, haverá pressupostos dos procedimentos incidentais, haverá pressupostos dos procedimentos recursais. Por isso que quando a gente estuda recurso, repare, quando a gente estuda recurso, um dos primeiros assuntos de recurso é estudar os pressupostos de admissibilidade dos recursos. É um dos primeiros assuntos. Veja, a gente estudou lá no início do curso de processo os pressupostos gerais do processo, que se aplicam ao eixo principal. Mas há pressupostos para cada um dos procedimentos. A arguição de impedimento e suspeição tem os seus próprios pressupostos. Por exemplo, a competência para decidir o impedimento e suspeição não é a mesma competência para julgar a causa. É uma outra competência. Então, quando a gente vai estudar pressupostos processuais, uma outra dica importante é essa. De que o processo é um grande conjunto de atos e fatos que se pode ser visualizado a partir de subconjuntos de atos e fatos. Subconjuntos esses que são os respectivos procedimentos, principal, incidentais e o recursal. Para cada um desses procedimentos, nós temos os respectivos pressupostos. Então esse é um ponto importante ainda nessa introdução. E para terminar a introdução, uma última consideração, para depois a gente partir para os mitos. A última consideração é a seguinte: pressupostos processuais, essa designação genérica, se refere tanto aos pressupostos para que o processo exista, ou seja, para que o procedimento principal, para que o procedimento incidental e para que os procedimentos recursais existam. Então são os pressupostos de existência dos procedimentos. Os pressupostos de validade dos procedimentos, porque uma vez existentes, os procedimentos têm de ser válidos, e aí percebam, a validade é do procedimento como conjunto de atos. Não é de cada um dos atos, porque lembre, se você quer saber a validade de cada um dos atos, você vai examinar os pressupostos de cada um desses atos. Só que existem pressupostos de validade do procedimento como um todo. Existem pressupostos de existência do procedimento como um todo, seja ele principal, incidental ou recursal. O exame dos pressupostos de existência do procedimento como um todo, o exame dos pressupostos de validade do procedimento como um todo e o exame dos pressupostos de eficácia do procedimento como um todo, tanto pressuposto de existência, pressuposto de validade, pressuposto de eficácia, é isso que se chama pressupostos processuais. Então, pressupostos processuais é o conjunto dos elementos de existência, de validade e de eficácia de um procedimento, que pode ser principal, incidental ou recursal. Então, pressupostos processuais é o conjunto dos elementos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia de um procedimento como um todo, seja ele principal, incidental ou recursal, e não de cada um dos atos. Importante isso. A gente não costuma estudar os pressupostos de eficácia. A gente estuda bem os pressupostos de existência e os pressupostos de validade do procedimento como um todo. Eu não vou tratar de cada um dos pressupostos, não é esse o objetivo dessa minha live. Isso daria uma outra live. Eu vou tratar com vocês, estou tratando com vocês, dessa introdução depois dos mitos. Mas eu quero fazer uma consideração sobre os pressupostos de eficácia, que a gente não costuma tratar muito. O que é um pressuposto de eficácia do processo? O processo existe, o processo é válido, mas é preciso saber se ele pode produzir efeitos. E um pressuposto de eficácia do processo conhecidíssimo é a citação. Percebam que a citação é um pressuposto para que o processo seja eficaz para alguém. Alguém que não é o autor, né? O processo é eficaz para o autor no dia que a partir do momento que ele propôs, a partir do momento que o processo nasce. Mas o processo só é eficaz para um réu ou para um terceiro. O processo é eficaz. Não estou falando de decisão ser eficaz.
pressuposto de eficácia da decisão é um outro assunto. O processo só é eficaz para quem não faz parte dele a partir do momento da sua citação. Então a citação é um pressuposto de eficácia do processo, que a gente não costuma trabalhar dessa forma, mas é. Inclusive o próprio código deixa isso de forma muito clara quando regula a citação e regula a formação do processo. Estou vendo aqui muita gente boa participando da aula, o Henrique, Mota, Henrique falou da árvore, com a metáfora da árvore. Eu usei a metáfora da árvore também. Eu gosto da metáfora da árvore para o processo. Quanto mais frondosa a árvore, mais complexo é o processo. Gosto também da metáfora da bacia hidrográfica. Você pensa uma bacia hidrográfica, é interessante. Assim, você tem o rio principal, que é o procedimento principal, o rio Amazonas, e os afluentes são os outros procedimentos que se incorporam ao rio, tornando o rio mais caudaloso. É o que acontece com esses procedimentos todos, né? Que vão se incorporando ao processo, tornando o processo mais caudaloso. Notem que a remessa necessária, como o Leonardo perguntou, ela tem a ver com a eficácia da decisão, não tem a ver com a eficácia do processo. Lembre-se que a gente tem que separar sempre os pressupostos de cada um dos atos do pressuposto do coletivo dos atos, do coletivo de atos. A remessa necessária tem a ver com a decisão, Pois bem, feita essa introdução, agora vamos para os mitos. Aquilo que costuma ser dito sobre pressupostos processuais, mas que não é bem refletido, é mais apressado e não é completamente certo. Então eu peço de vocês essa atenção. Primeiro mito, já respondendo uma pergunta que a Adriana tinha feito no início da exposição aqui. Primeiro mito é o seguinte: nem toda falta de pressuposto processual, nem sempre quando falta um pressuposto processual, o processo será extinto. A falta de um pressuposto processual não é necessariamente causa de extinção do processo. Inclusive, você não pode conceituar pressuposto processual a partir do efeito da sua falta. Tem gente que faz isso. Tem gente que conceitua pressuposto processual a partir do efeito da sua falta. Quer dizer, é pressuposto processual aquilo cuja falta extingue o processo. Não é assim. Isso não é correto. Você não deve identificar as coisas pelo que são. Quer dizer, não pode identificar o ser da coisa pelo que ela produz, pelo efeito dela. Até porque o efeito dela pode variar bastante de acordo com o ordenamento jurídico. O pessoal está reclamando da imagem aí, estão ouvindo bem? Daqui a pouco a imagem volta. Deve ser algum problema de internet aqui. É isso, América? Está com problema de imagem? O problema é se eu trocar aqui para o 3G, aí a live cai. Mas vamos em frente. Depois ela vai para o YouTube. Então, essa ideia de que pressuposto processual é aquilo de cuja falta o processo se extingue, está errado. Não necessariamente. Portanto, quando a gente vai ler o 485, inciso 4 do CPC, o 485, inciso 4 do CPC, que diz que o processo será extinto sem exame do mérito quando faltar pressuposto processual, tenha cuidado. Não é necessariamente assim. Vou dar um exemplo. Competência. Competência é um pressuposto processual. Se falta competência, o processo não vai ser extinto. O processo vai ser, como regra, tirando juizados especiais ou incompetência internacional, como regra, o processo vai ser remetido ao juízo competente. Então, você tem uma falta de um pressuposto processual que é competência, que é um pressuposto processual clássico, e o processo não é extinto. Mesma coisa com impedimento de suspeição, que afeta um pressuposto processual muito importante, que é o da imparcialidade do juiz. É um pressuposto que afeta todo o procedimento, perceba. O juiz ser imparcial é algo que diz respeito a todo o procedimento.
E uma vez comprometida a imparcialidade do juiz, o processo não vai ser extinto. Não vai ser extinto. O processo vai ser remetido ao juiz substituto. América, minha querida doutoranda, ela diz que a falta de capacidade processual do réu não extingue o processo. Isso. Se bem que a capacidade processual do réu não é pressuposto do processo. É pressuposto dos atos praticados pelo réu. Porque o pressuposto do processo, quer dizer, o pressuposto para que o processo prossiga validamente, é a capacidade processual do autor. Mas a América tem razão. Se falta a capacidade processual do réu, o processo não vai ser extinto. Então é preciso que a gente pense, nem toda falta de pressuposto processual gera extinção do processo. Esse é o primeiro mito. Segundo mito. Quando a gente olha o 485, parágrafo 3º, a gente tem a impressão de que toda falta de pressuposto processual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Se falta pressuposto processual, o juiz pode conhecer de ofício. Não é bem assim. Não é porque falta um pressuposto processual que o juiz pode conhecer isso de ofício. Não necessariamente. O legislador traz vários exemplos de pressupostos processuais cuja falta tem de ser apontada pela parte. Não pode ser conhecido de ofício. Percebam, meus caros, esse tipo de regime jurídico do pressuposto processual varia muito. Dificilmente você vai ter um pressuposto processual que tenha o regime jurídico 100% adequado àquelas pré-compreensões que nós temos sobre pressupostos processuais. Sempre é possível haver esse tipo de variação. Eu vou dar alguns exemplos de pressupostos processuais cuja falta não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Incompetência relativa, como já mencionaram aqui. Um exemplo. Existência de convenção de arbitragem. Outro exemplo. Existência de convenção de arbitragem não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Está lá no artigo 337, parágrafo 5º do CPC. Outro exemplo que a gente não percebe muito. O artigo 73 do Código, diz que uma pessoa casada precisa da autorização da outra para propor algumas ações. Exigência de autorização do cônjuge para propor algumas ações. Artigo 73 do CPC. Pois bem, a falta de autorização do cônjuge, que é um defeito da capacidade processual, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Não pode. Isso é um defeito que somente pode ser apontado pelo interessado, que é o cônjuge preterido. Artigo 1650 do Código Civil. A gente às vezes ignora que o 73 do CPC é um reflexo do artigo 1650 do Código Civil. E ignora o Código Civil. O Código Civil, o 73 é um reflexo do 1647 do Código Civil. Só que o 1650 do Código Civil, ele diz que aquele tipo de defeito, o defeito do ato praticado sem autorização do cônjuge, é um defeito que somente pode ser conhecido por provocação do cônjuge que foi preterido. Então aí um outro defeito que não pode ser conhecido de ofício. Um outro defeito que não pode ser conhecido de ofício, e esse especificamente dedicado aos recursos, aos procedimentos recursais, é a falta de comprovação da interposição do agravo de instrumento em primeira instância, lá do artigo 1018. Aquela exigência de comprovação da interposição do agravo de instrumento na primeira instância, prevista no 1018, ela tem de ser, uma vez desobedecida, ela tem de ser apontada pelo agravado. O tribunal não pode conhecer de ofício. Então, nem toda falta de pressuposto processual pode ser conhecida de ofício. Isso é um outro mito que a gente tem de aprender a perceber o seguinte: o legislador pode criar uma disciplina específica para cada pressuposto processual. Ele pode. E ao criar uma disciplina específica, pode dizer, esse pressuposto aqui, a falta desse pressuposto aqui, não pode ser conhecido de ofício pelo juiz. Terceiro mito.
terceiro mito é o seguinte. A gente costuma achar, também por força do parágrafo 3º do artigo 485, que a falta de um pressuposto processual pode ser conhecida a qualquer tempo. A qualquer momento eu posso alegar falta de pressuposto processual. Seria uma coisa tão grave, faltar um pressuposto processual é uma coisa tão grave, que se eu posso controlar isso a qualquer momento. Perceba, isso também não está certo. Há vários exemplos de falta de pressuposto processual que, se não for alegada no primeiro momento, gera preclusão. Há situações de falta de pressuposto processual que, se você não aponta no primeiro momento, há preclusão. E aqui eu não vou nem falar só da incompetência relativa, que todo mundo sabe e é muito banal. Mas veja o caso da convenção de arbitragem. É um outro exemplo. Convenção de arbitragem, se o réu não alegar no primeiro momento que lhe couber alegar, preclusão. Inclusive com renúncia da jurisdição arbitral para aquele caso. É o que diz o parágrafo 6º do 337. Outro exemplo, citação. A citação, que é um pressuposto muito importante, né? Muito importante. Se o réu vem a juízo e não alega falta de citação, se a pessoa comparece a juízo e não alega falta de citação, ele não vai poder alegar isso depois, preclusão. A falta de citação é algo que você tem que apontar no primeiro momento que você fala. Se não falar, preclusão. O exemplo do 1018, do agravo de instrumento, é outro. Se o agravado não apontar a não observância daquele dever de juntar, em primeira instância, também há preclusão. Então, é um outro problema. Nós não podemos achar que a falta de pressuposto processual pode ser conhecida necessariamente a qualquer tempo. E veja que eu dei esses exemplos todos, são exemplos de direito positivo expresso, mas ainda faço uma outra consideração importante, que é o seguinte: mesmo aqueles pressupostos que pela própria lei podem ser suscitados a qualquer tempo, como é o caso da incompetência absoluta, mesmo esses, há uma ideia com a qual eu concordo e que defendo no meu livro, na parte de nulidades, que diz o seguinte: a depender do tempo em que o ato defeituoso foi praticado, a depender do tempo da existência do defeito e da confiança que o prosseguimento do processo gerou nas partes. Ou seja, o processo ele vinha sendo defeituoso já há muito tempo. Mas ele, nada obstante defeituoso, foi produzindo expectativas legítimas ou uma confiança legítima das partes. Se essa confiança chega num nível muito alto, mesmo processos defeituosos, defeitos esses que podem ser conhecidos a qualquer tempo, mesmo nesses casos, é possível que se perca o poder de invalidar o processo por causa disso. Lá no meu canal do Telegram, quem não conhece, convido todo mundo a conhecer, o Megafone do Processo Civil, lá no Telegram, acessem lá. Eu compartilhei há umas semanas atrás um julgado do Supremo, de que eu gosto muito, que é um julgado que chegou no Supremo, uma discussão sobre incompetência absoluta. Incompetência absoluta, que pode ser alegada a qualquer tempo. E esse julgado é um julgado que disse o seguinte: o processo tinha 30 anos tramitando, já em várias instâncias. E o sujeito ainda discutia incompetência, naquele momento discutia incompetência absoluta. O Supremo disse: olha, já não dá mais, eu já não vou mais discutir incompetência absoluta. Porque o processo já produziu tanta confiança, já tem tantos atos praticados, que desfazer o processo todo por incompetência absoluta seria um despropósito. Esse raciocínio é muito bom. O professor Antônio do Passo Cabral, ele desenvolveu bem essa ideia no livro dele sobre nulidades. E eu costumo dizer isso quando falo sobre nulidades, eu costumo dizer o seguinte: tanto mais tempo
tanto mais tempo se tenha passado da prática do ato defeituoso, tanto menor a possibilidade de você desfazer o ato em razão do defeito. E isso vale também para pressupostos processuais, cuja falta pode ser conhecida a qualquer tempo. Seja pela proteção da confiança, seja até mesmo por uma espécie de aplicação da boa-fé objetiva com a suprécio. A perda de um direito de alegar o defeito, porque se passou tanto tempo sem alegar e se gerou tanta confiança que já não se pode mais alegar. Isso vale até mesmo para os casos em que o juiz possa reconhecer de ofício esse defeito. Então, essa ideia de que é possível examinar a falta de um pressuposto processual a qualquer tempo, porque a lei no 485, parágrafo 3º diz, ela é um mito, quer porque a própria lei em diversos momentos, ressalva isso, dizendo que tem que alegar no primeiro momento que couber fala nos autos, quer porque o sistema de nulidades e o sistema de proteção da boa-fé podem impedir que, se tendo passado muito tempo, se tendo gerado confiança de que o processo está regular, já não se poderá mais voltar para discutir um pressuposto processual. É como se houvesse uma convalidação pelo tempo. Seja pela proteção da confiança, fundamental no sistema de nulidades, inclusive no sistema de nulidades de direito público, como a nova LINDB deixa claro, seja pela proteção da boa-fé com o desenvolvimento de um possível suprécio. Um quarto mito, que é um mito que a gente realmente não pode continuar espalhando ou acreditando, é aquele segundo o qual a falta de um pressuposto processual é algo tão grave, é um defeito tão grave que não pode ser corrigido. Eu já vi gente dizendo isso. Eu já vi gente dizendo assim, pessoal, aprenda a distinção. Quando o problema diz respeito a um ato só, o defeito é de um ato só, você pode corrigir. Se o defeito é do processo como um todo, portanto, se tem a ver com pressuposto processual, aí é um defeito que não se pode corrigir. Como se os defeitos, a falta de pressupostos processuais fosse um defeito tão grave, que não se pudesse corrigir. E seria quase que da ontologia do defeito da falta de pressuposto processual ser ele esse defeito incorrigível. Isso é um grandíssimo erro. Na verdade, isso é um erro tão grande a ponto de a gente poder dizer que a regra é exatamente o oposto. A regra é a oposta. Toda falta de pressuposto processual pode e deve ser corrigida, ressalvadas situações que são difíceis até de imaginar. A falta de interesse de agir, por exemplo, é difícil de você imaginar como é que você corrige. Autor, emende a petição inicial para tornar o processo útil. É difícil você ver como é que se pode conhecer a falta de uma utilidade do processo. Mas, e veja um exemplo muito difícil, meio cerebrino esse, mas tudo bem, é um defeito, uma falta de um pressuposto processual que não pode ser corrigido. Mas a regra é, falta pressuposto processual, você não só pode corrigir, como deve corrigir. Como o meu doutorando que está batendo ponto aqui, Murilo, falou, tá aí, parabéns Murilo por estar batendo ponto na live do seu orientador, todo defeito é a princípio corrigível. A regra é a da sanabilidade dos defeitos, inclusive dos defeitos de falta de pressupostos processuais. Essa é a regra. É exatamente o oposto. Esse é um mito exatamente o oposto. Eu digo isso porque há algum entendimento que coloca a falta de um pressuposto processual num nível, como se tivesse um nível de defeito meio que sagrado. Sacraliza-se a falta de pressuposto processual. E não tem nada que sacralizar. A falta do pressuposto processual é um defeito do processo, que segue o sistema das invalidades do processo. Chegamos ao quinto mito.
O quinto mito é o seguinte, é um mito muito importante. A gente aprendeu, quase todo mundo aprendeu, que a falta de um pressuposto processual impede o exame do mérito. Necessariamente impede o exame do mérito. Se falta um pressuposto processual, eu não posso avançar no mérito. Esse é um dos dogmas, por exemplo, que eu combati na minha tese de doutorado, 2005, há 15 anos atrás. E isso está absolutamente errado. Absolutamente errado. Pode ser que um pressuposto processual falte, pode ser que falte um pressuposto processual, e mesmo assim o juiz possa avançar para julgar o mérito. Se ele puder julgar o mérito em favor de quem? Em favor de quem se beneficiaria com a falta do pressuposto processual. Então, por exemplo, se a petição é inepta porque o pedido é indeterminado, petição inepta. Se o juiz pode julgar o pedido improcedente, mesmo sendo indeterminado, ele pode superar esse defeito e julgar o mérito em favor daquele, que é o réu, que se beneficiaria com a alegação, com a falta do pressuposto processual. Aliás, o Código de Processo é claro nesse sentido no artigo 488. O 488 deixa isso claro. Claro, assim como o 282. O 488 e o 282. Vejam, inclusive, eu gosto de dar esse exemplo, é um exemplo meio assustador. E imagine um autor que é menor, um autor incapaz sem representante. Só que ninguém percebeu que ele estava sem representante, mas ele estava sem representante. Então faltou capacidade processual para o autor. O juiz pode julgar procedente o pedido ignorando a falta de capacidade processual. Ele pode. Por quê? Porque ele vai julgar em favor daquele que é protegido pela falta da capacidade. E quem é protegido pela falta da capacidade é o incapaz. O incapaz que é protegido. Para ele não conduzir o seu processo sem representante. Então, se ele pode julgar favorável ao incapaz, ele julga favorável ao incapaz, depois corrige, se for o caso. Então, 488 e 282, eles criam essa subversão da lógica clássica, segundo a qual se falta pressuposto processual, não se pode examinar o mérito. E eu vou além. Já há muitos anos, muito antes do CPC, e como desdobramento da minha tese de doutorado, quem acompanha a minha obra vai ter percebido que já no tempo do CPC de 73, eu dizia que aquela regra que diz que o réu na contestação tem de necessariamente primeiro de se defender quanto à admissibilidade do processo e depois alegar o mérito, então haveria uma ordem a ser seguida, nos casos de formulação da contestação, primeiro a defesa de admissibilidade, depois a defesa de mérito, que já existia no artigo 301 do Código de 73 e está mantido no 337 do Código de 2015, eu sempre defendi, já há muitos anos defendo, que é possível, que é direito do réu, se ele quiser, primeiro se defender do mérito. Dizer assim, seu juiz, você pode julgar improcedente o pedido, porque é isso que me interessa mais. Se não for possível julgar improcedente, então você extinga sem exame do mérito. Quer dizer, o réu, é interesse do réu, é direito dele, inclusive, poder aplicar o 488 e pedir um julgamento de mérito antes do julgamento de inadmissibilidade, uma decisão de inadmissibilidade. Defendo isso desde o 473. E eu vi recentemente o professor Heitor Sica defendendo essa ideia no seu perfil do Facebook, o Better Call Sica. E achei sensacional ele ter entrado, até porque Sica tem estudado nulidades, fez um belo trabalho sobre nulidades, ele percebeu isso. Tanto que a gente está até preparando, eu e ele, um texto em comum para a gente consolidar essas nossas ideias e publicar isso. E aí me pergunto se essa inversão vale para os recursos. Certamente vale para os recursos. Defendo, eu e Léo Cunha, defendemos desde a primeira edição do nosso livro de recursos, que é possível você pedir nos recursos, você primeiro pedir a reforma para só então
se não obtiver a reforma, a invalidação da decisão. De um modo geral, o clássico é pensar que primeiro você pede para a decisão ser invalidada, depois para ela ser reformada, se não puder ser invalidada. Quer dizer, o pedido de invalidação precederia necessariamente o pedido de reforma. A gente, desde a primeira edição, eu e o Cunha defendemos que é possível subverter, porque isso é do interesse do recorrente. O recorrente, ele é o senhor que delibera sobre o que ele acha melhor para si. Mesma coisa do réu. Então é preciso superar esse mito de que a falta de um pressuposto processual, seja ele do procedimento incidental, principal ou recursal, impede o exame do mérito. E como recurso, eu já fiz isso várias vezes. E Rinaldo, você não é meu doutorando porque você não quer. Você não quer. Porque você escolheu o doutorando um orientador melhor que Cunha. Mas você sabe que se você quiser, você poderia ser meu orientando também. E espero que você me chame para sua banca. Faço logo essa convocação pública. Finalmente chegamos ao último dos mitos sobre os pressupostos processuais, que é o seguinte. Esse vamos dizer que é um mito pedagógico. É um mito que é muito passado pelos professores. Que é o seguinte, é achar que o exame dos pressupostos processuais não passa pelo mérito. Ou seja, que para que eu verifique se os pressupostos processuais estão presentes, eu não tenho de passar pelo mérito antes. É como se fosse uma coisa completamente separada. O exame dos pressupostos processuais está completamente fora do exame do mérito. Eu posso fazer juízos sem nenhum toque, sem nenhuma ligação entre eles. Esse é um erro grosseiro. Eu diria para vocês o seguinte, eu vou fazer uma afirmação que ela é um pouco épica, tem um tom épico, mas acho que vale a pena vocês pensarem. É difícil pensar num pressuposto processual que possa ser examinado sem você saber o que está sendo discutido. Ou seja, sem você saber qual é o mérito. É difícil imaginar um pressuposto processual que possa simplesmente ser examinado ignorando o que está sendo discutido, se abstraindo o que está sendo discutido. Um exame dos pressupostos em abstrato. É difícil. Pense na imparcialidade. Para saber se o juiz é imparcial ou não, tem que saber qual é o caso. Porque ele não é imparcial em tese. Ele não é parcial em tese. Ele tem que ser parcial à luz de um determinado caso. Para saber se o juiz é competente, eu tenho que examinar o caso para saber se ele tem competência material, se ele tem competência azul da pessoa. Para eu saber se a pessoa tem capacidade processual, eu tenho que saber qual o caso. Porque o caso interfere na capacidade processual. Veja, um eleitor de 16 anos tem capacidade processual para uma ação popular. Quer dizer, se for ação popular, ele tem capacidade processual. Se for para uma outra ação, ele não tem. Uma pessoa interditada, por ser interditada, não tem capacidade processual, em regra. Tem que ser representado pelo seu curador. Mas para pedir o próprio levantamento da interdição, ou levantamento da sua interdição, ele tem plena capacidade processual. O interdito tem plena capacidade processual para pedir o levantamento da sua interdição. Ou seja, eu tenho de examinar o mérito para saber se a capacidade processual está presente ou não. Isso é muito importante para perceber a dimensão da relação entre processo e direito material. Inexistência de litispendência, inexistência de coisa julgada, Rinaldo apontou bem. Como é que eu vou discutir inexistência de litispendência e inexistência de coisa julgada, que são pressupostos negativos, sem examinar o caso? Percebam, quando a gente estuda lá no início que processo e direito material se imbricam, se relacionam, é também por isso. Porque mesmo para examinar os pressupostos do processo, eu tenho que examinar a relação discutida. O nível de entrelaçamento do processo com o direito material chega a esse ponto. E qualquer tentativa de separar esses dois universos gera incompreensões como essa, de que o exame dos pressupostos processuais independe do exame do mérito. Isso é um erro que vocês não podem cometer. Aliás, no livro Direito e Processo, de Bedak, professor titular da USP, que é a tese de doutorado dele, ele aponta para isso. Foi lendo esse livro há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás,
que eu percebi que é difícil pensar num pressuposto processual cuja existência possa ser aferida sem saber do que se está discutindo, ou seja, sem saber o conteúdo do mérito. Eram esses os mitos, meus caros, e era isso que eu queria falar nessa live. Muita gente ficou o tempo todo. Espero que eu tenha introduzido o tema para vocês. Tudo que eu disse está no volume 1 do meu curso, esse livro vermelho que está aqui, que inclusive hoje está em promoção na editora, exatamente por conta dessa minha live aqui, para quem quiser dar uma olhada lá. A primeira versão dessas minhas ideias, não de forma tão organizada como está agora, foi feita na minha tese de doutorado, publicada pela Saraiva, que talvez vocês encontrem no estante virtual. Eu queria convidar vocês a acessar os destaques aqui do meu Instagram, para me seguir lá no canal do YouTube. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, para onde essa live vai depois. Me seguir no canal do Telegram, o Megafone do Processo Civil. Joguem lá. Me seguir aqui nesse meu perfil novo, para quem não conhecia, o pessoal que puder lembrar aos seus seguidores que eu estou agora com um novo perfil. Eu tinha 73 mil seguidores no outro perfil e agora eu estou começando do zero. Comecei domingo do zero esse novo perfil e conto com a ajuda de vocês. Obrigado. Daqui a pouco essa live vai estar no IGTV e no meu canal do YouTube. Aquele abraço. Semana que vem tem mais. Beijo.